Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao resumo de aula. Nesse vídeo faremos o resumo da lição 8, que tem como título A Resistência de Mardoqueu. Desde já agradeço a sua participação. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe e utilize os nossos materiais aqui para a evangelização, enviando para uma pessoa que você conhece. Se você é professor ou aluno da escola dominical, nosso quadro fica disponível para fazer uma revisão ou adaptar para as suas aulas, se assim você o desejar. Que Deus abençoe o nome de Jesus. O texto áureo diz: Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que traspassas o mandato do rei? Está em Esté capítulo 3, versículo 13. Verdade prática: como cristãos, somos sujeitos a conflitos éticos morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e orientação de Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Esté, capítulo 2, versículos do 21 ao 23, e o capítulo 3, versículos do 1 ao 6, que nós não iremos ler. A palavra-chave é resistência. Nesta lição, nós temos 3 objetivos específicos. Primeiro, tratar a respeito da descoberta de Mardoqueu acerca de uma conspiração contra o rei. Segundo, abordar a exaltação de Amã pelo rei. E o terceiro, relacionar a resistência de Mardoqueu com o ódio de Amã. Queridos, dentre outros propósitos, nós vamos ver nesta lição que Deus abate a quem quer e exalta a quem quer. Nós vemos aqui que Esté permaneceu em obediência ao seu primo Mardoqueu, que criou ela como sua filha. E aqui nós vemos também que há uma conspiração descoberta por Mardoqueu e revelada ao rei por intermédio de Esté, dita por Mardoqueu. Nós vamos ver que nesta narrativa histórica há sentimentos perversos descobertos e Deus ele mostra a origem das coisas, abatendo a soberba e exaltando a humildade. Nós iremos para o nosso esquema resumo e ele fica disponível no final do nosso vídeo. O primeiro ponto: Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. O número 1, os bastidores do poder. Queridos, ambientes de poder normalmente se revelam sentimentos facciosos. É da natureza do ser humano despertar interesse pelo poder e, entre outras coisas, as discórdias, intrigas, sentimentos perversos, ressentimentos. Tudo isso faz parte da natureza humana e a Bíblia mostra que isso são sentimentos malignos que está na natureza humana. Em Tiago capítulo 3, versículos 13 e 14, nos diz o apóstolo: Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Trato aqui também pode ser o comportamento humano, o comportamento que é despertado ou mostrado na nossa natureza, como mostra Tiago, diz assim: mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. O versículo 14. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Note, sentimento faccioso no vosso coração. Assim, nós vemos que a natureza humana é inclinada para estas coisas. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13, o apóstolo diz: Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Nos dias de Assuero, Mardoqueu descobriu um plano para assassinar o rei. 2 de seus guardas, Bigtan e Teles, planejavam assassiná-lo. Mardoqueu, então, mostra para Esté, ou melhor, diz para Esté avisar ao rei. Está em Esté capítulo 2, o versículo 22, que está na leitura bíblica em classe, diz: E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esté, e Esté o disse ao rei em nome de Mardoqueu. O número 2, a investigação. A atitude de Esté nessa situação se mostrou não apenas eticamente correta, mas também de forma muito prudente. Houve uma investigação e o rei mandou apurar toda a informação. O rei, mesmo ouvindo a rainha, nos afirma o comentarista, teve o cuidado de apurar a informação.
É uma questão de justiça. Neste ponto, Assuero agiu como um líder sensato e não exerceu o poder de forma precipitada. Em Esté capítulo 2, versículo 23, está na leitura bíblica, nos diz o seguinte: inquiriu-se o negócio e se descobriu. Note, toda a informação foi checada, ou melhor, foi apurada pelo rei e descobriu-se o negócio que era verdadeiro. E o rei mandou enforcar os dois guardas que estavam planejando matá-lo. Ainda nos diz a continuidade do versículo 23. E ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. O número 3, o registro dos fatos. O livro das crônicas, queridos, era um costume da antiguidade se registrar as coisas do cotidiano em crônicas. Crônicas nada mais é do que uma narrativa histórica longa, onde se registrava fatos do cotidiano. Como está lá no capítulo 6, versículo 1, que está a indicação do livro das crônicas que o rei mandou buscar quando ele perdeu o sono. Vemos aqui também que, além, ou melhor, embora não exista registros na nossa sociedade a respeito do que nós fazemos para Deus, tudo está registrado em sua memória. De forma que nós devemos fazer a vontade de Deus, porque todas as coisas estão registradas diante dele. E nós devemos obedecer a Deus fazendo a sua vontade, independente de registros humanos. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12 e o 13, nos diz, porque toda a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O verso 13, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Note, tudo está patente aos olhos do Senhor. Ele tem o registro de todas as coisas e vamos prestar contas diante dele. Assim, Mardoqueu demonstrou um ato de fidelidade ao rei ao descobrir uma conspiração contra a coroa. O segundo ponto, Amã é exaltado pelo rei. O número 1, um novo personagem. No capítulo 3 do livro de Esté aparece Amã, um novo personagem na história. No versículo 1, nos afirma o texto dizendo: depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Note as informações que o texto nos traz, dizendo que Assuero exaltou, elevou Amã acima de todos os seus príncipes, e Amã era filho de Amedata Agagita. O comentarista nos traz a informação dizendo que, afirmando, citando Flávio Joséfo, dizendo que Amã era malequita, um povo historicamente inimigo de Israel. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 8, aparece Agag, este personagem que é descrito como o rei dos amalequitas. E Amã era descendente deste povo. Nós vemos aqui, queridos, que Amã fazia parte de um dos descendentes, ou melhor, fazia parte como descendente de um povo historicamente inimigo de Israel. O número 2, um herói aparentemente esquecido. O livro de Esté não informa o motivo pelo qual Amã foi exaltado pelo rei, bem como a situação de Mardoqueu, apesar dele ter denunciado a conspiração contra o rei, ficou aparentemente esquecido. Nesta situação, o comentarista nos informa que é preciso ter sabedoria e prudência para viver momentos de aparente injustiça. Note que o Salmo 73, escrito por Asaf, ele informa que quase os seus pés se desviaram por ver a prosperidade dos ímpios. Nós tiramos uma lição para nós, uma aplicação para a nossa vida. Embora aparentemente esquecidos ou alguma injustiça possa nos haver acometido, nós devemos aguardar no Senhor, porque no momento certo ele vai agir. E Deus é um juiz
justo, da mesma forma que Mardoqueu ficou aparentemente esquecido, possa ser alguma situação em nossa vida que possamos esperar o momento certo com sabedoria e prudência, porque Deus vai agir. O número 3, evitando frustrações. Queridos, quando nós nutrimos altas expectativas, nós estamos sujeitos a muitas frustrações. Mardoqueu, apesar dele ter presenciado, descoberto a trama contra o rei Assuero, uma conspiração, ele precisou levar o caso através da rainha Esté, levando a informação para ela. Ele permaneceu servo do rei, na mesma posição, mesmo depois de ter revelado esta conspiração contra o rei. Nos diz o comentarista que Mardoqueu era servo do rei, mas não tinha acesso direto ao palácio. Para alertar Assuero da conspiração, precisou de que Esté levasse a informação. Conforme Esté capítulo 2, versículo 22. Nós devemos, como crentes em Jesus, como servos de Deus, servir ao Senhor na nossa esfera de atribuição, dentro da nossa vida, no nosso trabalho, tudo quanto fazemos para Deus, devemos fazer de todo o coração. Na nossa profissão, por exemplo, nós devemos servir como se estivéssemos servindo a Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e o 24, o apóstolo São Paulo diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo de que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Note, tudo quanto nós fazemos em nossa vida, devemos fazer como para o Senhor, fazer bem feito de todo o coração, porque nós sabemos que temos um Senhor e Ele observa todas as coisas. Note que Mardoqueu permaneceu servo do rei, servindo ao rei no seu lugar. Da mesma forma, nós devemos servir ao Senhor no nosso lugar, aonde nós estivermos. Desta forma, enquanto Mardoqueu foi aparentemente esquecido, o rei honrou Amã, elevando-o ao posto mais alto da corte. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. O número 1, reverenciado por todos. Assuero deu ordem para que todos se curvassem e reverenciassem Amã, mas Mardoqueu não se encurvava. No capítulo 3, versículo 2 do livro de Esté, está na leitura bíblica, nos diz o texto: e todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Queridos, nós vemos aqui que talvez esta forma de reverência a Amã conflitasse com atos religiosos do povo judeu, que Mardoqueu respeitava, se inclinava apenas diante de Deus. A despeito de algumas opiniões citadas pelo nosso comentarista, nos diz aqui um comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal. Tudo indica que a homenagem prestada a Amã pelos servos do rei e por outros ou era imerecida ou conflitava com atos religiosos. Conforme também Daniel, capítulo 3, versículo do 1 ao 12, os 3 amigos de Daniel que não se curvavam também. O número 2, a condição de judeu. O texto bíblico nos informa realmente uma motivação religiosa para a atitude de Mardoqueu de não se curvar. No capítulo 3, versículo 4 do livro de Esté, nos afirma o seguinte: e sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isso, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado, ou melhor, ele lhes tinha declarado que era judeu. Note a última informação, queridos, aqui, que Mardoqueu declarou que era judeu. O judaísmo tanto é uma comunidade étnica como religiosa.
E talvez fosse um motivo religioso, mais provável que o texto aponta o motivo pelo qual Mardoqueu não se curvava perante Amã. Ainda o comentarista nos informa o seguinte: Amã, o agagita, encheu-se de furor não apenas contra Mardoqueu, seu ódio foi extensivo a todos os judeus. Note, porque Mardoqueu declarou que era judeu, Amã demonstrou um ódio pelo povo judeu, não apenas para Mardoqueu. O número 3, inimizades intergeracionais. É possível que Amã tenha agido com ódio contra o povo judeu devido a uma inimizade que tinha ultrapassado gerações. O comentarista nos afirma, além de se sentir ferido em seu orgulho, é possível que Amã estivesse agindo por motivo de inimizade intergeracionais. Flávio Joséfo diz isso, o que confirmaria sua descendência de Agag, rei amalequita morto por Samuel, conforme 1 Samuel capítulo 15, versículo 32 e 33. Queridos, aqui nós vemos que, embora tenha existido uma inimizade intergeracionais, ou melhor, ultrapassado gerações, a vingança não pertence a nós. Embora que alguém possa demonstrar ódio por nós, pela nossa pessoa, pela nossa condição de servirmos a Deus, de sermos crentes em Jesus, a vingança não nos pertence. Tiramos isto do coração e entregamos a Deus, porque Deus tudo age com perfeita justiça. Em Mateus capítulo 5, versículo 9, quando o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ensinou aos seus discípulos, ele disse: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 18, o apóstolo São Paulo diz: se for possível, enquanto estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Versículo 19 ainda: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrita: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Note, a vingança pertence a Deus e não a nós. Nós devemos ser pacificadores. Enquanto estiver na nossa vontade, devemos ter paz com todos os homens. Porém, a paz não pertence, ou melhor, não está em nossa condição apenas de querer, mas também do próximo também. Enquanto estiver em nós, nós devemos ter paz com todos os homens. E os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Assim, enquanto Amã era reverenciado por todos, Mardoqueu o resistia. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nós concluímos mais uma lição. Uma forma prática para aplicarmos o conhecimento de Deus em nossa vida, através do que nós aprendemos aqui, é o seguinte: o inimigo pode até levantar pessoas contra nós, mas nós devemos saber que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Devemos estar em nosso lugar, servindo ao Senhor no que fazemos aqui. Tudo o que possamos fazer, façamos como para o Senhor e não aos homens. E sabendo que Deus ele age em nosso favor, porque de Deus vem a nossa recompensa. Colocamos isso em prática. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.